Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Festa da Firma Podcast. O meu convidado de hoje, ele tem uma trajetória marcada por ousadia, inovação e resiliência. Fundador da EasyTax, Singu e um dos idealizadores do G4 Educação. Mas você já errou feio. Qual foi o conselho mais bizarro que você, Thales Gomes, deu ou já recebeu desse mundo dos negócios? Cara, eu já errei não, eu erro feio direto, assim, só bate carro quem dirige, né? Comigo, o polêmico, inteligente Thales Gomes. Qual que você mais gostou, do polêmico ou do inteligente? Cara, eu gosto do inteligente. Pra dizer sincero, pô, elogio desse, né, meu irmão? É mentira, nós sabemos. Qual a diferença de inteligência para sabedoria? Olha, a sabedoria, ela vem com o tempo, né? Assim, deveria vir, né? Com o tempo, com a experiência. Tem gente, quanto mais velho, fica mais burro, mas, enfim, existem pessoas, eu diria que talvez a maioria, com o tempo vem a sabedoria, porque ela considera um repertório que você vai adquirindo ao longo do tempo. Já a inteligência é uma capacidade cognitiva, ou seja, tem uma facilidade a mais de aprender algo, né? Então, você pode ter gente que é muito sábia, não necessariamente tão inteligente. Adorei que você veio pela segunda vez. É um prazer. Tá, você veio aqui na época do PJ, Exato. né, do dono da empresa, do personagem. Aí você fez o M&A e comprou a companhia, né? Exatamente. Já a gente fala disso, porque eu vou falar agora de energia. Opa! Você aí aproveite o poder do sol e reduza seus gastos com energia elétrica. É isso mesmo, gente. Com a Intag Energia Solar, você tem acesso a soluções completas e sob medida para a geração de energia solar. Olha só que bacana. Transforme a luz do sol em economia real. O serviço 360 da Intag cobre homologação, instalação, manutenção e acompanhamento contínuo através de um aplicativo na palma da sua mão. Presta atenção, ó, tá curioso? Não, faz o seguinte, aponte agora a câmera do seu celular para essa tela aqui embaixo, tá vendo? Você já preenche aqui o formulário e adiciona o cupom FESTA10, que já garante aí para você um desconto exclusivo. Não perde tempo não, ó. Intag Energia Solar, energia inteligente para um futuro mais sustentável. Uma salva de palmas para a Intag. Isso é muito Silvio Santos. Uma salva de palmas! Uma salva de palmas, aí, legal. Mas olha só, recebendo o Thales Gomes, tudo bem com você? Tudo bem, Silvio. Como você tá? Também. Já foi entrevistado pelo Silvio, não? Nunca fui, primeira vez. Nem pelo original, nem pelo genérico? O genérico também não. A última vez que eu vi era o dono da firma aqui. Ô, Thales, saudade. A gente deu saudade, agora bateu uma nostalgia. Cara, sempre que eu faço o Silvio, eu lembro de muitas coisas que eu vivi com ele. Mas é o seguinte, cara, você tá sempre aí na mídia, hypado, nos cortes, né, bombando, né? Eu te pergunto, queria que você respondesse para mim. Me fala desse conceito que você criou, até tem hashtag, que é o conceito demita extremista. Como é que é isso? Fala pra gente. É um assunto muito importante, Ceará, porque o ponto é o seguinte, o extremismo, ele veste várias máscaras diferentes, não é? Então, muito se engana aqueles que às vezes vão me acusar de falar, você tá falando extremista, só vale pra esquerda. Se a carapuça serviu, tudo bem, mas não tô dizendo não. Pra mim, extremista, por exemplo, é a pessoa lá, o rapaz que cuspiu na cara do ministro, da filha do ministro Fachin, né, simplesmente porque ela é filha do ministro Fachin. As pessoas têm todo o direito do mundo de não gostar de alguém, inclusive do ministro Fachin. Agora, você agredir uma outra pessoa porque essa pessoa é filha de alguém, isso não é aceitável. Isso é um extremismo. Ao passo de que outra pessoa comemorar a morte de um pai de família, que nada fez de errado a não ser ir até universidades e debater ideias, foi brutalmente assassinado. Alguém vai publicamente e fala assim, que bom que ele morreu, vai tarde. Você tá falando do Charlie Kirk. Charlie Kirk. Tá. Você quebra um pacto de civilidade importante, né? Uhum. Que é a base da humanidade, é o respeito, né? Então, se eu não tenho um respeito com a vida, logo, essa pessoa não deveria conviver em sociedade. Eu, como dono de uma companhia privada, eu tenho o direito de escolher quem vai ficar na minha companhia ou não. Você comemorar a morte de alguém, coloca a marca da companhia em xeque, porque se alguém trabalha aqui na minha companhia, comemora a morte de alguém inocente, logo alguém pode falar, a turma lá do G4 tá comemorando a morte de gente inocente, eu quero demitir essa pessoa e eu tenho direito. Inclusive, se você pede a morte de alguém, como fizeram comigo, né, falar, Thales Gomes deveria morrer. Pediram a sua morte, cara? Algumas vezes, eu tenho processos criminais aí correndo em cima dessas pessoas que publicamente foram lá pedindo pra eu morrer.
simplesmente porque eu defendo o que é certo, né? O que foi que você defendeu no dia, na época, Por que exemplo, essas pessoas... tem que demitir extremistas. Você fala, você deveria morrer, deveriam dar um tiro na sua cara. Eu tenho processos, todas essas pessoas montei um time jurídico. A partir de agora, quem me chamar de fascista, quem me chamar de nazista, qualquer um desses istas que eles têm mania de chamar, né? Parece alfabeto de criança, né? Tem 3 palavras que servem pra tudo. Então, qualquer um desses istas, meu time jurídico vai processar, não tem acordo, vai até o fim. E me acusou de qualquer coisa que eu não fiz, vai processar. Desejou minha morte, artigo 147 do Código Penal, vai responder criminalmente. Então tudo bem, eu tenho dinheiro, recurso e time para poder fazer isso. Espero que a pessoa que esteja fazendo tenha também. Vamos para cima. Por quê? Porque quando um extremista começa a reduzir... o Ceará é fascista. Por quê? Porque ele é pai de família. Logo, a família é fascista e quem é pai de família tem que morrer. Por muito tempo a gente ouviu esses absurdos e falava assim... Tudo bem, esse cara não sabe nem o que tá falando. Só que o problema é o seguinte, eles ficam te chamando de fascista. Daqui a pouco, tem um doente da cabeça que acredita. Ele fala assim, ué, se ele é fascista é do mal, logo tá tudo bem eu matar o Ceará. Aí vai te dar um tiro no pescoço, como aconteceu no Charlie Kirk. Ou seja, o sangue do Charlie Kirk está nas mãos de todas as pessoas, jornalistas, ativistas, que acusaram aquele homem inocente, pai de família, de fascista, de nazista, de racista, ou qualquer um desses istas que eles ficam inventando para adjetivar uma pessoa que eles não concordam com aquilo que ela está falando. Isso tem que acabar. Então eu recomendo para você, para qualquer um que está nos assistindo, se em algum momento você for caluniado, indevidamente acusado de algo que você não é, processe, use a lei, não revide com agressão, porque senão aí realmente você tem uma quebra de um pacto civilizatório, eventualmente a gente entra numa guerra civil, não é o que a gente quer. Mas corra atrás dos seus direitos, essas pessoas precisam ser educadas. Já que em casa não aconteceu essa educação, tem que acontecer na rua. Perfeito. Agora, você falando disso, há quanto tempo existe esse movimento que você criou e se já gerou resultado? Tem algum empresário já demitindo o cara que é extremista, seja dos dois lados, né? Porque o extremismo está aí dos dois lados. Claro, sim, esse movimento aí tem algumas dezenas de milhares de assinaturas. Eu fiquei sabendo de algumas milhares de demissões que aconteceram, então a gente criou um website lá onde as pessoas podem subir prints de outras pessoas que estão desejando a morte de alguém, comemorando a morte de alguém, e aí com isso esses empresários podem ir lá e falar, bom, eu tenho uma prova aqui que esse cara trabalha na minha empresa, tá falando que o Charlie Kirk deveria ter morrido mesmo, e ele tem uma escolha de querer ficar com essa pessoa ou não. Bom, imagina que, sei lá, tem um funcionário na minha casa lá, é o jardineiro da minha casa, ele entra lá em casa e fala assim, todas as famílias abastadas de São Paulo deveriam morrer. E o cara tá lá trabalhando com a tesoura na minha casa. Isso não parece muito certo deixar um cara desse na minha casa, né? Eu vou demiti-lo, né? Então, o que eu recomendo para todo empresário que tá me assistindo, todo líder, falar, não aceite extremismo na tua companhia, tanto importa o lado, se for de direita ou de esquerda. Então, se alguém virar e falar amanhã assim, o Lula deveria morrer, nossa, tomara que esse cara morra e não concorra ano que vem. Eu, particularmente, não gosto do Lula, acho que ele faz muito mal pro país. Mas eu não acho que é certo desejar a morte dele. Né? Então eu não concordo. Se algum funcionário fizer isso, ele vai ser demitido. Porque, de novo, você cria uma rachadura moral, você rompe um pacto civilizatório que daqui a pouco a gente vai, cara, desembocar numa guerra civil. E isso não vai ser bom para ninguém. Então a civilidade tem que ser mantida. Se a pessoa ela é extremista, ela não merece emprego. Me diz uma coisa, nas suas empresas, quantos extremistas você já demitiu? Cara, eu nunca vi um extremista na minha empresa. Cara. Não, depois dessa declaração e desse movimento que você criou, o cara não vai aparecer. Vi nem antes, esse que é o meu ponto. O que acontece? A nossa companhia... Você já contrata sabendo se o cara é extremista ou não. Cara, tem isso, se o cara for... É o primeiro filtro que eu faço. O primeiro filtro que o meu RH vai fazer, antes é um filtro de compatibilidade moral. Por que acontece, cara? Imagina um ser humano... Imagina que é uma máquina. Você tem um hardware, que é esse telefone aqui, você tem um software, que é o sistema operacional que roda nesse telefone. O hardware é teu corpo humano, certo? Você nasceu ali. Então, aquele corpo humano, ele nasceu vazio, em tese. E aí você tem um software que você vai instalando naquele software, que é a tua experiência. A criança, ela constrói o seu software, a base do seu software, nos primeiros 7 anos, que é o primeiro setênio da criança. Por isso que é tão importante os pais estarem próximos da criança, principalmente no primeiro setênio. Porque tudo que ela pode ser no futuro, a base nasce ali. Por exemplo, você é um homem muito criativo. Alguma coisa na sua primeira infância te fez ser criativo.
eu não sou um homem criativo. Né? Eu sou um homem mais lógico, né? Direcional de negócio. Alguma coisa da minha infância me fez isso. Se hoje eu falasse, agora eu quero fazer o trabalho do Ceará, eu não consigo, porque eu não tenho essa base. Ou seja, a tua habilidade socioemocional, ela é formada, a base dela nos primeiros 7 anos. O resto, você desenvolve em cima daquela base. Mas eu não desenvolvo. Ou seja, eu não consigo ensinar um peixe a escalar uma árvore. Eu consigo ensinar ele a nadar mais rápido. Então, o que eu faço ali quando eu estou contratando na companhia é fazer um checks and balances de se há uma compatibilidade moral. Essencialmente, está falando de cultura. E é o que eu sempre recomendo ao empreendedor. Antes de contratar alguém, primeiro você tem que saber se essa pessoa tem um match cultural com a tua companhia. Porque se ela não tem, não adianta ser a melhor pessoa do mundo tecnicamente. Ela não vai se encaixar na tua empresa. Ela vai sair, seja demitida ou seja porque ela não quer ficar. O teu RH já detecta isso de cara, Com já certeza. sabe o que você pensa. Por exemplo, você... eu posso numa entrevista te perguntar assim, você é a favor da meritocracia? Aí de repente você vai falar assim, não, eu acho que meritocracia não existe. Beleza, ela tem direito a fazer isso, mas não vai se encaixar no G4. Por quê? Entendi. A base da nossa cultura é meritocracia. meritocracia. Então por que eu vou contratar alguém para trabalhar ali num lugar que a base é meritocracia? Não faz sentido. Perfeito. Eu quero falar com você aí que trabalha, paga as contas, mas nunca sobra nada no final do mês. Você já parou para pensar como a educação financeira pode mudar esse cenário? É isso mesmo, gente. Educação financeira é sobre entender o dinheiro, fazer escolhas melhores e ter mais liberdade para realizar seus sonhos. E é com esse propósito que existe a Zero Markets Brasil, uma empresa brasileira do grupo Zero Market, criada para elevar e levar a educação financeira gratuita, acessível e descomplicada a todas as pessoas. Aqui, o foco é informar, educar e conscientizar para que cada um possa tomar decisões financeiras de forma mais segura e inteligente. Acompanhe a Zero Markets Brasil no YouTube e no Instagram e dê o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro. Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil. Que seja bem-vindo, Zero Markets Brasil. Vamos aplaudir também aqui o nosso novo parceiro, novo patrocinador. Você está há alguns anos já com a G4. Sim, desde 2019. Você veio aqui no programa, como eu falei no começo, né? Há mais ou menos Uns 2, 3 anos? 2 anos, né? Por aí. A gente fez agora... fizemos agora 2 anos em outubro, tá? Sim, então 2 anos. Eu vim logo no início. E aí veio também aqui um dos teus sócios, que foi o Alfredo Soares. A fera. Aí teve o Nardon, tem o Nardon também, O Nardon né? veio também, não? Não, o Nardon ainda não veio. Mas aí o Alfredo falou aqui, e eu quero saber, vocês têm treta. Ele falou, a gente tem treta, conversa e tal, e que vocês fazem até terapia, não é isso? Terapia de casal. Terapia de trisal. sócios. Terapia de trisal. Trisal, mas o nome é G4. Quem é a quarta componente? É a terapeuta? É, pode ser. Não, mas como é que é? Isso é verdade mesmo? É verdade, É uma cara. vez por semana? Não. Isso acontece uma vez por trimestre. Como é que vocês resolvem essas tretas? Só com a terapia ou às vezes a terapia não adianta? Não, a terapia não é pra isso. Eu faço terapia semanalmente há muitos anos. Tá. Eu acredito que é o seguinte, quem não consegue desenvolver a si mesmo, não vai conseguir desenvolver os outros. E o trabalho do líder é desenvolver outras pessoas, certo? É o identificar qual é o seu lugar de potência, né? Destacar aquilo que é a sua vocação e seu lugar de potência, te encaminhar para que você se desenvolva no teu lugar de potência e, essencialmente, né, fazer com que você seja um ser humano melhor. Essa é a minha função como líder. Se eu não consigo fazer isso comigo mesmo, como é que eu vou fazer por você? Não tem como. Perfeito. Então, uma vez a gente estava assistindo uma série, Billions, e o Bob Axelrod tem lá a terapeuta dele, que é Andy Rhodes, né? E aí, pô, eu e o Alfredo, a gente tinha esse hábito, os dois eram solteiros, tá? Então a gente tinha o hábito de, cara, vamos encontrar e vamos ver Billions juntos. Solteiro não tem horário pra nada, né? Então, pô, vai lá e faz. Vamos ver Billions junto, e é isso. A gente ficava, pô, debatendo ali depois da série, pô, que legal, você gosta dessa legal, porque é uma série de mercado, a gente gosta. Até que eu virei pra ele e falei, irmão, imagina se a gente tivesse um Andy Rhodes, nossa, velho, pra resolver as picuinhas do dia a dia. Ele, pô, pode ser legal. Eu cheguei pra minha terapeuta, que é incrível, eu falei, você topa um desafio novo? Fazer terapia em trisal, eu, Alfredo Nardon? Ela, mas você tá com algum problema? Eu falei, cara, não tem problema nenhum, mas eu quero evitar o problema. Então eu quero fazer a terapia como uma forma de evitar um desgaste societário. Uma sociedade é como se fosse um casamento. A diferença, uma das grandes diferenças, é que o casamento ele é um sacramento, né? Então eu sou católico, então a gente acredita que o casamento ele é para sempre. Quando você se casa com a tua esposa, não existe separação. Então o que acontece? A nossa crença é como se o casamento fosse... Se eu estivesse atravessando o Atlântico num veleiro, então eu tô ali, cara, um mês atravessando o Atlântico naquele veleiro, tô no meio do Atlântico ali, eu brigo com
a minha esposa ali que tá no veleiro comigo. Eu tenho alguma opção? Não, né? Eu vou ter que terminar de atravessar o Atlântico, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou jogar do barco, ela vai jogar do barco? Não tem jeito, né? Não tem helicóptero pra salvar a gente. Ou seja, a gente tem que se resolver e tudo passa. A gente sabe que tudo passa, tudo se resolve quando os dois querem. E aí eu tenho que chegar até o outro lado do Atlântico, né? O outro lado do Atlântico é o fim da vida, né? Então, o casamento pro católico, ele é isso. Ou seja, existe um sacramento, né? Jesus Cristo estava ali, a gente considera um casamento a três, eu, minha esposa e Deus. Logo, se eu separo da minha esposa, eu estou me separando de Deus, né? A sociedade não é um sacramento, ele é um acordo no mundo dos homens, né? Um acordo legal, é um contrato. Ou seja, eu posso amanhã ou depois enjoar da cara do Alfredo, enjoar da cara do Nardon, e a gente se decidir se separar. Isso pode acontecer, como já aconteceu anteriormente em outras sociedades. Não tem problema nenhum nisso. Vocês já chegaram às vias de fato, assim? Nunca. Mas por quê? Porque somos experientes, empreendedores experientes. Todo mundo ali já teve muito sucesso, já ganhou bastante dinheiro, já teve várias sociedades e sabe os limites. A gente se respeita cada um no seu lugar de potência. Eu faço papel, eu sou presidente da empresa, né? Então eu tenho obrigação de botar o Nardon no lugar de Você é o potência dele. majoritário. Eu tenho a maioria das ações votantes, mas na verdade as ações preferenciais são iguais. O que isso quer dizer? Eu tenho a decisão, mas o dinheiro a gente divide igual, né? Porque o que acontece? Em uma sociedade, se você não tiver alguém que tenha a última palavra, vira uma loucura, né? O Platão vai dizer no livro 8 da República que o sistema democrático, ele é o pior sistema de governo que existe, só perdendo para a tirania. E ele fala que o problema da democracia é como todo mundo tem voz igual, dificilmente você consegue tomar decisões virtuosas, porque as decisões virtuosas são as impopulares. Já as viciosas, que é a antítese da virtuosa, né, são as populares. Por exemplo, digamos que você tem 3 filhos dentro de casa, né? Aí tem você e tua esposa. Ou seja, seus filhos são a maioria. Imagina se a sua casa fosse uma democracia. Que hora que a turma ia dormir? Hora errada. O que eles iam comer? Só porcaria. Vai pra escola ou não vai pra escola? Não vai pra escola. Então sua casa ia virar um caos, ia ter uma desordem. Quando tem alguém que toma a decisão, quando tem um monarca, segundo Platão, então ele fala que a melhor forma de governo é uma monarquia com um rei filósofo, né? Esse monarca, ele tem a decisão final, ele não precisa ser popular, porque ele não precisa ser eleito, logo ele pode fazer aquilo que é bom pro longo prazo. Quando você vira pra sua filha e fala assim, filha, você não vai comer açúcar. Aí ela, mas eu quero, você não vai comer, acabou. Por quê? Você tá falando, eu posso até fazer algo impopular, que nesse momento ela vai ficar com raiva de mim, mas no futuro ela vai me agradecer, porque isso é bom pra ela. É isso que o monarca faz, né? Ele pensa no futuro e não toma decisões populares. Então, em uma sociedade, é importante que você tenha um arranjo onde alguém tenha a última palavra para fazer. Na sua casa, quem é que tem? Você e a esposa? Minha mulher, com certeza. Ela manda? Claro. Então isso é sabedoria ou inteligência? Isso aí é querer ser feliz, né, querido? Não quer ter razão, né? Eu quero é isso, cara. Ô, Thales, e o G4 Educação é visto por alguns como inacessível para empreendedores de baixa renda. Uhum. Isso aqui a galera comentou comigo, por isso que está na pergunta. Como você enxerga essa percepção? Certo. E se você concorda ou não? Eu concordo, depende do produto. Então vamos lá. Se você tem um produto, gestão e estratégia, por exemplo, que é o único produto que eu dou aula lá, dos 30 e tantos é o único que eu dou mentoria. Isso é um produto bem inacessível mesmo, custa R$44 mil a cadeira. É um programa de 3 dias, onde a pessoa senta comigo, com o Alfredo e com o Nardon, e a gente te ajuda a redesenhar a próxima estratégia da sua companhia. Pra você ter uma ideia, tem um ponto de corte. Você passa por uma entrevista, um time te entrevista. Se você não faturar pelo menos R$10 milhões, eles nem te entrevistam. Aí, faturando pelo menos R$10 milhões, eles te entrevistam, aí pode ser que você seja aprovado. Você escolhe. A gente escolhe quem é o cliente. É tipo a Ferrari, né? Escolhe quem vai comprar o carro dela. Isso. Esse produto. Mas eu tenho vários outros. Então eu tenho o produto ali de R$900. Isso já é muito teu, que você fala a mesma coisa quando o cara vai dar entrevista de emprego, né? Pra entrar na tua empresa. Se não concordar, por exemplo, com a meritocracia, ele nem tá no time. No pipe. É que a história é o seguinte. A gente tem um conceito. É filosofia da tua empresa e até sua. Essencialmente, a filosofia da minha empresa tem que ser minha, já que eu sou o líder da companhia, tem que ser os meus valores, né? Que estão ali e que, por um acaso, são também os valores do Alfredo e do Nardon, porque se não fosse, nós não seríamos sócios, né? Você casaria com uma mulher que tem um valor oposto do seu? Não, né? Eu também não seria sócio. Se tivesse mais valor financeiro pra me ajudar, porque... Brincadeira. Não casaria, eu sei que não. Eu também não seria sócio de uma pessoa que tem valores diferentes dos meus, né? Então, acho que, assim, essa entrevista que a gente faz é porque... não vale a pena ganhar dinheiro a qualquer custo, Ceará. E eu te explico. Cliente bom não é o cliente que compra, é o cliente que volta e continua comprando e principalmente indica.
Logo, se alguém que fatura menos de 10 milhões de reais quer ter uma mentoria comigo, não faz sentido para ela. Porque esse programa chama Gestão e Estratégia. Eu estou discutindo estratégia de negócio. Se essa pessoa não tem ali um orçamento para ela poder fazer um investimento no planejamento estratégico, contratar executivo, não está na hora de discutir estratégia. Está na hora de montar time de vendas, está na hora de montar operação. Aí eu tenho um outro programa chamado G4 Traction, que aí sim é para mais acessível. Mais acessível, custa metade do preço, para pessoas que faturam menos de 10 milhões de reais. E como é que ela paga isso, assim? Ué, paga com dinheiro, com cartão de crédito. Né? Então, Parcela, isso? parcela. Tem facilidade? Vezes, tem facilidade. Então, é que na verdade é o seguinte, quanto que custa um estagiário em São Paulo? Normal. Sei lá, 2, 3 mil reais? Um estagiário? Vou perguntar, tem estagiário aqui para perguntar? Tem algum estagiário, porque é bom quando tem, que você pergunta quanto ele ganha na empresa. Mas é mais ou menos isso aí. Hoje não tem, porque falta de sorte ali. Mas assim, vai custar 2, 3, empresa boa vai ganhar até 4, 5. Lá no G4 a gente paga uns 5 quanto para estagiário? Você paga assim, o rapaz ali que chegou. Rapaz, já tá sorrindo ali. 5 pau ganha o seu estagiário? Tem estagiário que ganha 5 pau ali. Então, a gente paga um pouco melhor no G4. Qual que é a história aqui, cara? Se você for pensar um Traction é uma cadeira que custa 20, 22 mil ali, que vai te ensinar a montar um time de vendas, a montar uma operação com indicadores para dizer se está indo bem, se está indo mal, montar um time de pessoas para poder fazer um pipe de contratação melhor. Ou seja, te ensina a montar a base da tua companhia. Por 22 mil reais. Divide esse negócio por 12, dá o quê? 1.000 e pouco, 1.800 reais por mês. É metade do estagiário. E qualquer pessoa pode aprender a ser um gestor, a ser um líder com esse curso. Quer dizer que você vai ser o melhor. Mas assim, eu tô aqui prestando atenção porque tem uma diferença, né? Claro. De vocação para talento. É isso. Mas eu acredito que o trabalho sempre vence o talento. Concordo. Não é verdade? A não ser que o talento trabalhe pra caramba. Agora, aí se não o cara tem já como. tem o talento e o trabalho, aí ninguém segura ele. Ninguém segura ele. Mas qual que é a história aqui, cara? Não tem fórmula mágica, tá? Se tivesse, pode ter certeza que eu não venderia por 40 mil reais. Eu investiria em você via meu fundo de private equity, G4 Capital, eu botaria um NDA que fala, ó, não pode contar pra ninguém. Não tem fórmula mágica. Você tem uma série de caminhos possíveis a seguir. E como a gente já tem 6 anos de história, a gente já tem track record, né? Então já tem mais de 55 mil empresas que foram treinadas pelo G4, que conjuntamente geraram 756 mil novos empregos depois de passar pelo G4, e que ano passado faturaram conjuntamente 3,7 trilhões de reais, com T. Então tem uma parcela relevante do mercado brasileiro que já foi treinado pelo G4. Todo mundo que está assistindo aqui conhece alguém que já passou ali pelo G4, se essa pessoa é empreendedora. Conversa com ela, fala, faz sentido? Não faz sentido? Né? Acho que o melhor indicador é um cliente, né? Você é um cara que antevê as coisas, né? Tem esse feeling apurado, mas você já errou feio. Qual foi o conselho mais bizarro que você, Thales Gomes, deu ou já recebeu desse mundo dos negócios? Cara, eu já errei, não. Eu erro feio direto, assim. Só bate carro quem dirige, né? Porque o teu sócio veio aqui, o Valpro Soares, ele falou que o negócio não foi pra frente porque ele foi na convenção da empresa e falou o nome errado da empresa, não foi isso, gente? Que foi mais, me lembrei, Ralf, do banco, tava lotado lá, todo mundo, cliente, a galera. Alfredo fazer isso. Ele contou isso, né? Com você já aconteceu algo parecido? Não, esse tipo de coisa não. Isso é coisa do Alfredo. Mas eu já cometi muito erro, cara. Assim, cometo ainda muito erro. Eu costumo dizer que é o seguinte, imagina, o G4 é uma empresa que fatura $500 milhão por ano, é uma empresa grande. Então, quem tá pilotando ali é piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 bate. Não dá pra bater toda hora, senão você vai perder o campeonato, né? Mas bater uma vez ou outra, rodar na pista, faz parte do negócio. Eu bato vez ou outra, eu erro em comunicação, erro em conselho. Você me perguntou sobre conselhos mais bizarros. Por exemplo, eu tinha uma crença, até pouco tempo atrás, até uns 4, 5 anos atrás, eu tinha uma crença que empresa não tem que ter ordem, que empresa tem que ser descentralizada, cada um faz o que quiser. Essa é uma herança iluminista que eu tinha na minha vida, né? Que eu era libertário. Então, antes de eu evoluir intelectualmente e me tornar um conservador, eu era libertário, então eu acreditava que não precisa de ordem. Cada um faz o que quer, porque se a gente estiver alinhado no interesse, as coisas vão se encontrar, vão convergir e vai dar certo. A empresa vai crescendo, você começa a aprender que precisa de ordem sim, né? Então eu também fui evoluindo ali intelectualmente, comecei a entender melhor, comecei a estudar mais Platão, comecei a estudar Aristóteles, aí entendi o que funciona, fui buscar em quem foram os maiores líderes da história, né? Peguei ali, como é que Alexandre o Grande conquistou a Pérsia com 20 e poucos anos, sendo que a Macedônia é como se fosse El Salvador e a Pérsia seria a unificação de China, Rússia e Estados Unidos. Como é que um cara desse, um El Salvador, domina as 3 maiores potências do mundo assim, né? Juntas, isso era a Pérsia. O que esse cara fez? Ele era aluno, by the way, de Aristóteles, não sei se você sabia, Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande. Aí depois você pega Jesus Cristo,
o maior líder que já pisou na Terra. O que Jesus Cristo fez para ter uma passagem de 30 e poucos anos pela Terra, sei lá, quase 30 anos ali pela Terra, e mesmo assim conseguir deixar um legado que existe um tempo antes e pós a passagem dele? Há 2000 anos o cara deixou o legado e todo mundo segue esse negócio. Né? Todo mundo não, quem dera todo mundo seguisse. Mas uma parte relevante ali segue. O que Carlos Magno fez? Carlos Magno é o fundador da Europa, é o unificador da Europa, né? O que ele fez para poder pegar um monte de tribo ali pagã e transformar todo mundo ali em católico e ensinar todo mundo a ler, ensinar a admirar belas artes, construir belas catedrais e conviver pacificamente? O que esse cara fez de diferente? O que Napoleão fez de diferente ali para poder conseguir expandir tão rápido o seu império? O que Winston Churchill fez para poder derrotar o nazismo? Então, essas referências, para mim, eu estudo. São inspirações para tua carreira, para tua vida. Não só isso, são elementos de estudo mesmo. Então, você é focado nisso. Eu sou um estudioso de liderança. Então, eu estudo, eu pego elementos que fizeram essas pessoas vencer, quais são os erros que fizeram eles perder, eventualmente, e eu tento não cometer os mesmos erros e, principalmente, tento fazer uma transmissão de o que seria a tradução disso para o G4. Para minha companhia. E aí, com base nisso, a gente, inclusive, alimenta o nosso time de educação para que ele possa construir o alicerce para treinar outros empreendedores também. Tá, mas qual foi o seu maior erro? Cara, acho que assim... As pessoas falam muito aqui das vitórias. E é bom falar das vitórias, enaltecê-las, mas para a gente chegar a ter sucesso, a gente fracassou muito, né, cara? De novo, o fracasso é que agora. Você começou muito jovem, né? Você também teve um fator de sorte, que é importante ter sorte, porque eu falo que a preparação é quando a sorte encontra oportunidade. Exatamente. Quando a sorte chegou para você, você já estava preparado, e se não estava, foi com a ousadia e com a coragem. De novo, eu chamo isso de providência divina, cara. Com 14 anos eu fui pai, né? 14 para 15. Eu tenho Não, uma filha peraí, de 23. eu não sabia disso. Você foi pai com 14 anos? 14 para 15, eu tenho uma filha de 23, pô. Tá no terceiro ano de medicina. Então você é precoce, não só na ejaculação, mas também na sua vida empresarial. Para de contar pros outros que eu sou precoce na ejaculação, que eles vão lembrar, eles vão saber, eles vão procurar como é que você sabe isso aí. Mas aí, você era um cara ansioso? Porque geralmente a ansiedade, a empolgação exageradamente, elas podem chegar também a um fracasso, né? O cara quer fazer tudo sem estudar, sendo imprudente, né? Então, mas é que incongruente. A ansiosidade... vamos lá, muita gente fala assim, eu sou muito ambicioso, eu não sei o que eu quero fazer. Não, filho, você é só ansioso sem direcionamento, né? A ambição sem direcionamento, ela é ansiosidade com bom marketing, é isso. Então assim, eu já fui ansioso, hoje eu sou cada vez mais sereno, porque aí entra o ponto que a gente abriu nossa conversa hoje falando sobre a sabedoria. De novo, tem 24 anos que eu empreendo. Então eu já passei por muito problema na vida, ainda tem muito para passar, tá? Mas eu passei por muitos problemas na vida. Logo, eu já entendi que quando o pau tá quebrando, filho, não adianta desesperar. Essa é a hora de você respirar, entrar em contato com o seu centro e falar assim, o que tá sob meu alcance? O que eu posso fazer agora? Então, alguns dos grandes erros que eu cometi na minha vida foi por falar sem pensar, por agir sem pensar, ou seja, por ser ansioso demais. Então você vai cada vez mais controlando a sua respiração, controlando o teu ímpeto, se colocando no teu centro e pegando essa potência, que todo ansioso ele tem uma potência dentro dele. Se ele não controla esse monstro pode matar ele. Levar ao erro, né? Exato. Agora, se ele controla e ele usa na hora certa, aí é uma potência muito forte. É que as pessoas são muito egóicas e o jovem tem muito isso, né? Ele não viveu, mas ele acha que sabe. Eu acho que o ego é uma criança que todo mundo tem, né? Porque não viveu, até inocente. Com certeza. E a gente precisa errar, mas eu falo aqui sempre, já falei isso, que o esperto aprende errando. E o inteligente vê o esperto errando para não cometer o erro. E o sábio, ele não erra. Raramente um sábio, acho que erra, porque eu nunca vi. É porque não é ansioso, né? Porque não é ansioso. Não dá passo em falso, né? Mas pensando assim, muitas vezes é melhor ser ansioso, porque pelo menos você está em movimento, do que ser o ocioso. Concordo. Aquela mente que não faz nada. Concordo. Imagina um funcionário que, cara, não fica só no campo das ideias, não faz nada. Eu costumo dizer que é melhor segurar um louco do que empurrar um burro, né? Exatamente. E a ansiedade é o seguinte, à noite eu digo que é como um carro em ponto morto. A gente está ali parado, querendo dormir, mas o motorzinho está ligado. É verdade. Não é verdade? A gente quer desligar. O que você faz para desligar a tua mente? Você é um cara criativo. O que você faz? Toma algum remédio? Eu respiro. Só respira. Você tem
técnicas de respiração. A respiração ela é muito pouca utilizada pelo Ocidente. Então, em culturas mais antigas, tipo indiana, a Índia tem 7.000 anos de cultura, né? A gente é uma criança, né? Então, assim, ali a respiração tem um papel muito importante, porque você consegue tratar fatores epigenéticos no seu corpo através da respiração, através da oxigenação do teu cérebro. Essencialmente, a gente está falando de trazer nós para o nosso centro. Quando eu estou dentro do meu centro, eu estou mais presente. Hoje a gente vive muito no automático, Sarah. A gente vive aqui, estamos aqui, daqui a pouco eu pego o WhatsApp, eu entro no carro, eu entro em casa, eu ligo a televisão, oi amor, como é que foi seu dia? Foi bom, e o seu foi bom também. Eu estou no automático, eu nem paro para olhar ao meu redor e falo assim, cara, pô, essa menina tá com um semblante meio estranho, o que tá acontecendo com ela, sabe? Eu fico insensível. Mas isso também é porque a gente tá em São Paulo. A gente tá em São Paulo e aqui é a cidade cosmopolita, ninguém não para, o cara já acorda cedo, já vai tomar aquele café rápido, almoça. A gente tem que imaginar que no Brasil tem alguns lugares que as pessoas não estão nessa ansiedade, nessa velocidade, e não deixam de trabalhar. Mas às vezes o jovem, ele tá ansioso também, porque assim, eu já fui um jovem que morei numa cidade de 37 mil habitantes de Carangola e eu era muito ansioso. Porque eu não tinha nada pra fazer. Também. Mas assim, a real é o seguinte, cara, se você não se coloca no teu centro, se você não aprende a respirar, a gente respira muito mal, né? A gente fica respirando pela boca. Então, se eu não aprendo a respirar mesmo, eu perco sensibilidade. E se eu perco sensibilidade, eu não consigo vislumbrar oportunidades, eu não consigo ser um bom líder, porque eu não sei se você tá bem ou se você tá mal, eu não consigo prestar atenção se você tá entendendo o que eu tô falando, se você tá franzindo a testa, não tá entendendo, se você tá fazendo assim, um sinal de contemplação e que tá concordando, então eu não posso direcionar melhor a nossa conversa. O líder, ele precisa ser um pouco mais sensível, né? Então você se colocar no teu centro. E aí, vem um pouco da lição que eu aprendi de Marcos Aurelius, né? Marcos Aurelius foi um dos grandes generais de Roma, né? E filósofo, né? E hoje em dia, a turma aí fala que não tem tempo de fazer nada, né? O cara viveu a vida em campo de batalha, dormindo em barraca, comandando Roma, que era o maior império do mundo naquele momento ali, e ainda achou tempo para poder escrever as suas meditações, né, e criar, ser um dos percussores ali, né, de uma linha filosófica importante, né. Então, Marcos Aurelius, ele fala que você tem que focar naquilo que está sob o seu controle. Todo o resto, se não está sob o meu controle, deixa aí. Porque quando você vive no futuro... É igual um rio. Quando você vive no futuro, você vive ansioso, certo? Se você vive no passado, muitas vezes você fica nostálgico ou fica depressivo. Então, como é que eu vivo no presente? Porque tem gente que vive de nostalgia, lembrando do que fez, do que deu certo, né? E aí não olha pro futuro. E não olha pro futuro. Quem olha pro passado chega atrasado do futuro. Verdade. Fica se remoendo, Ou pior, nem olha pro presente. Porque o meu futuro nada mais é do que o efeito de segunda ordem daquilo que eu fiz no presente. Perfeito. Então, nós vivemos, eu e você, vivemos um grande filme que Deus já escreveu esse roteiro. E ele tá lá como diretor, falando assim, Sarah, tem aqui umas leis aqui que eu deixei para você de legado há 2.000 anos, que se você seguir, você vai ter uma vida feliz e plena. Aí você fala, não quero seguir essas leis, não. Então, tudo bem, você tem seu livre-arbítrio. Saiba que em alguns momentos você vai tropeçar e vai machucar. Saiba que eventualmente você vai ter uma vida triste. Ele é um grande diretor. Ele te dá a liberdade de você atuar como você quiser. As regras estão meio ali, dentro disso faça o que você quiser. De acordo com o que você fizer, o filme vai se desenvolvendo. Como se fosse um jogo, um GTA. De acordo com o que você vai fazendo, a vida vai te dando outras missões, outros desenvolvimentos, né? Perfeito. Eu tô adorando o papo aqui, porque dá pra ver que você é um cara muito culto, você buscou isso, né? E você não só, quando lê e estuda, você não só aprende, você compreende e por isso que fica na memória, né? E tô ouvindo muito para aprender com você também. Acho que aqui é uma troca. É claro. E você é um cara que tá me falando coisas que eu já estudei, que eu li, mas você não esquece, né, cara? Você aprendeu e compreendeu. Porque quando você aprende, você não esquece. Você não esquece, né? E para aprender eu preciso escrever, ver e falar. Cada um tem um método. Né? Agora, você já declarou opiniões fortes sobre liderança feminina que geraram repercussão negativa. Isso não é verdade. É mentira? Eu nunca falei sobre liderança feminina. Pois é, e tá aqui na pergunta, eu queria saber o que é que exatamente aconteceu, o que você disse, e se não disse. E se você disse, o que é que você mudaria nesse discurso? Eu não mudaria absolutamente nada. É só pegar exatamente o que eu disse. A pergunta era uma caixinha de pergunta que falaram assim, se a sua esposa, se a sua noiva fosse CEO de uma empresa grande, vocês estariam noivos? Essa foi a pergunta. Eu era CEO de uma empresa grande. Vou te falar a minha vida. Hoje, por exemplo, eu dormi 4 horas, tá? Então eu fui dormir 2 e pouca da manhã, 6 e pouca eu acordei, tô aqui trabalhando com você, provavelmente vou dormir umas 10, 11 horas. Essa é a minha vida. Eu desejo essa vida para minha mulher? De jeito nenhum.
Por quê? Porque eu sei o peso de carregar uma empresa grande nas costas, como eu carrego hoje. Eu sei o volume de trabalho que eu tenho que impor, eu sei os problemas que isso me causa, eu sei o peso de lidar com projetos que estão dando errado, eu sei o peso de lidar com frustrações e expectativas de lideranças, eu sei o peso de pegar uma sociedade e mantê-la unida. E isso, muitas vezes, Ceará, se você não tem experiência, não está no seu lugar de potência, te deixa uma pessoa amarga. Eu não quero isso para ela. Então, eu falei, de jeito nenhum, Deus me livre uma mulher CEO. É isso que eu falei. Deus me livre a minha mulher ser CEO. E já levaram, tipo, o que você estava falando das mulheres. Todo mundo entendeu o que eu estava falando, só que tem uma parcela, eu chamo de oligarquia, segundo a definição de Aristóteles, que são as pessoas que têm o dinheiro como fim, não como meio. Aristóteles falava que a oligarquia são pessoas que usam o dinheiro como fim, ou seja, o Deus é o dinheiro. E a aristocracia são pessoas que usam o dinheiro e o poder como meio para o bem comum. Então, a oligarquia, né, alguns veículos de mídia, né, alguns empresários, eles não gostam muito de mim porque eu sou um homem do bem que fala a verdade. E a verdade, ela acaba desconstruindo alguns esquemas que alimentam o jogo deles. Então eles esperaram algum deslize. Então o que eles fizeram? Eles cortaram a pergunta da caixinha, colocaram só a frase Deus me livre, mulher CEO, e transformou nisso que você falou. Por isso, talvez, que deu corte e a gente está fazendo essa pergunta aqui, porque eu não vi, mas a produção falou para mim e tá no roteiro. Não, mas é bom você colocar isso, porque aí eu tenho chance de explicar. Porque na época, nem adiantava explicar. Num tribunal de execução, onde você já está condenado, é isso aí mesmo, me desculpa, me expressei mal e tá tudo certo. Você já se arrependeu de alguma coisa que você disse, que você não falaria de jeito nenhum, sei lá, alguns anos? Algumas vezes, cara. Já me arrependi demais. Porque... E você pede desculpas nas suas redes sociais ou em algum programa? Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. O que foi que você se arrependeu, assim, que marcou? Cara, mas eu me arrependi, por exemplo, eu era ateu há 3 anos atrás e eu ficava fazendo piada com Jesus Cristo, falava que era um zumbi judeu, falava que era o X-Men, sabe? Eu era criança, né? 3 anos? 3 anos atrás, E aí o que é que te levou a encontrar Deus, Jesus Cristo? Eu li um livro de Aristóteles chamado Metafísica. Então Aristóteles ele explica o conceito de tudo que forma a vida, que ele chama de ato e potência. A metafísica nasce de Aristóteles, né? Então ele fala que toda potência é ato de algo. Por exemplo, se eu tenho um teclado aqui, eu estou escrevendo ali Zero Markets, Brasil. Aí esse teclado é o ato. A potência é o que aparece ali no teclado. Se você for fazendo uma regressão disso, o mundo ele é uma potência de um ato chamado Big Bang. Agora, o que é o ato que potencializou o Big Bang? E o que é o ato que potencializou o Big Bang? Então, pela lógica, se você for regredindo infinitamente, você não chega em nada. Tem que ter algo que é pura atualidade. Foi por isso que Aristóteles, apesar de ser grego, os gregos eram politeístas, né? Criam em vários deuses naquele momento, ele chegou à conclusão que só pode existir um Deus. E aí, fasting forward, mais de 1000 anos depois, São Tomás de Aquino, que é um dos grandes doutores da igreja, ele faz uma releitura da metafísica aristotélica, escrevendo então as 5 vias, provando cientificamente, usando a metafísica aristotélica, a existência de Deus, chamando isso do primeiro motor imóvel. Fala que Deus é o verbo, né? É o verbo que se fez carne, então ele é o primeiro motor imóvel. Ele é uma força organizadora. Porque, por exemplo, seria muita coincidência haver vida na Terra, porque se a gente tivesse um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ou a Terra seria um calor imenso que não teria capacidade de produzir vida, que é evaporar água, ou seria tudo congelado, não teria capacidade de produzir vida, também seria estéril. Você tem que ser mais crente para ser ateu do que para ser crente mesmo. Porque, assim, crer num conjunto de coincidências tão grande, você tem que haver... Alguém uma vez me falou esse número, eu não sei se é verdade, eu nunca procurei, mas me faz sentido. Dizem que precisa haver mais de 80 milhões de combinações de elementos para que seja possível a vida na Terra. Isso é matematicamente impossível. Logo, tem que haver o que o São Tomás ia chamar de designer inteligente, né? Alguém de uma força organizadora que inteligentemente construiu tudo isso, inclusive a nossa vida, né? Não tem como, se você é uma pessoa inteligente e lógica, você negar a existência de Deus depois que você lê as 5 vias de São Tomás, conhecendo a metafísica aristotélica. Foi isso que te tornou ser um cristão? Isso me converteu. Eu já era católico, mas eu tinha abandonado e tinha virado ateu. Já foi agnóstico também? Já. A regra da vida é o seguinte, quando você estuda um pouco, você vira ateu. Quando você estuda muito, geralmente você vai virar cristão. Tá? Isso é normal. Todas as pessoas muito sábias que eu conheci na minha vida, muito estudiosas, principalmente que estudam filosofia,
Geralmente são católicas, inclusive. Eu conheci grandes católicos pelo mundo que são grandes conhecedores de filosofia e ciências, né? Então, existem suas exceções. Ah, o Richard Dawkins. Sim, existem suas exceções. Richard Dawkins é um grande conhecedor, por um acaso ele é ateu. Mas Jordan Peterson, por exemplo, né, que é um grande filósofo, se converteu há 3, 4 anos atrás. Ao contrário também do cara ser cristão e passar a ser ateu depois de muitos anos, né? Tem de tudo, não quer dizer que é a regra. Via de regra, o que eu vejo, quanto mais ele estuda, mais próximo de ser católico ele é. Então, isso me converteu. Eu me arrependo muito dessas declarações que eu dei. Por quê? Porque eu era um jovem insolente, querendo aparecer. Então, na medida que você vai amadurecendo, né, você vai ganhando conhecimento, repertório, você vai ficando mais sábio, você fala, agora eu tenho elementos para ver, nossa, mas que bobagem que eu fiz. Eu já fui tudo nessa vida, já fui esquerdista, já fui vegano, eu só não fui viado, o resto já foi tudo. Você acha que dá tempo? Dá, tem muito tempo pra isso, mas eu acho que agora eu não vou querer ser, né? Essa que é a verdade, já tô casado, vai dar muito trabalho. Cara, mas é muito louco isso que você virou cristão através... Da ciência. Da ciência, estudando, né? Porque muita gente vai pela dor. Muita gente não vai para a religião ou para Cristo pelo amor, né? Algumas pessoas falam que a igreja ela tem um papel fundamental, né? Quando tem pessoas do bem, que querem fazer o bem, mas a igreja, ao mesmo tempo, pode ser um hospital, porque só vai procurar Deus, Jesus Cristo, quem está passando por algum momento de dificuldade financeira, ou perdeu o marido, ou uma doença. Tua vida estava maravilhosa. Maravilhosa, vida dos sonhos. E aí, pô, chega um momento que eu falei, cara, eu acho que tá faltando um pouco de ordem. Então quem tá me assistindo aqui, talvez tenha aquele domingo que tá sentindo um pouco vazio a vida, né? O católico, ele não sente isso não, cara. O domingo é o dia de felicidade, que é o meu dia de encontro com Deus, que eu vou à missa e que... Então você também é religioso, você vai à missa, claro. Já fez lá... Você fez lá a primeira comunhão? Com certeza. Já fez como chama agora, gente? Crisma. A crisma. Sou casado na igreja. Mas você fez isso agora, recentemente? Recentemente. Não, a primeira comunhão é quando eu era moleque. Né? A história é o seguinte, cara. Quando você comunga, quando você não comete pecado grave, mortal, e se você comete, você tem que se confessar. Aí, se confessou e você está apto a comungar. A comunhão é quando eu como o corpo de Cristo. Né, que é a hóstia, o católico acredita ser a hóstia, aquela hóstia ela se transforma no próprio corpo de Cristo e você e Cristo viram uma pessoa só. Nós, católicos, acreditamos que isso chama estado de graça. Eu estar em estado de graça, eu estar em conexão com Deus, com o meu Criador. Carlos Magno, por exemplo, que foi um dos maiores líderes da história da humanidade, né, ele era um grande representante católico e ele acreditava que um líder não pode ser líder sem estar em estado de graça. Porque se eu estou em estado de graça, eu estou em conexão com Deus, com uma força organizadora. Digamos que você não seja católico, tá? Que você acredite em qualquer coisa que você acredite. Muitas vezes a pessoa fala, acredita em energia. Tá bom, São Tomás chama isso aí de Deus. Então, se você acredita na tua energia, você concorda comigo que você está conectado com essa energia? Te faz uma pessoa mais presente, logo te faz menos imprudente, logo te faz uma pessoa mais próxima de fazer o bem, fazer algo certo. Isso é o estado de graça para nós católicos, né? Então, se eu estou no meu centro, se eu estou próximo de Deus, eu estou em estado de graça. Eu consigo tomar decisões melhores. Eu tenho um estado de completude. Eu não tenho aquele domingo que eu falo, nossa, tem algo faltando na minha vida. Não tem nada, absolutamente nada faltando na minha vida. Minha vida está perfeita. Eu sou casado com uma esposa incrível, eu tenho sócios incríveis, funcionários incríveis, uma empresa com uma missão incrível. Eu não faço nada de errado no mundo, eu só ajudo o mundo. Eu tenho um sentimento de completude. E isso eu acho que está faltando muito no mundo. Eu vejo hoje um mundo completamente perdido. Um mundo onde as pessoas estão deprimidas, ansiosas, sem direcionamento, raivosas, propagando ódio. Isso tudo é resumido com a falta de ordem na vida. E São Tomás vai chamar essa ordem de Deus. Perfeito. Thales, a gente vai para um quadro agora chamado Verdade ou Mentira. Tá bom. Tá? Vamos lá no pique. Você fundou a Easy Táxi inspirado em uma experiência pessoal de dificuldade em encontrar táxi no Rio de Janeiro. Exato. Verdade ou mentira? Verdade, pô. Tava chovendo, inclusive, no dia. O nome Easy Táxi quase foi Easy Thales. Verdade não, ou mentira? É mentira. Mas bom, essa já fizeram muita piada assim comigo. Vamos lá, então. Às vezes você ainda pede Uber só para avaliar se o motorista tem saudade da Easy Táxi. Verdade ou mentira? Eu peço Uber, mas não é para avaliar, não. Você anda de Uber? Ah, lá fora, com certeza. Sabe onde foi fundado o Uber? Nos Estados Unidos. Não, Uberlândia. Horrível essa. Piada para Valentina, que tem 11 anos.
Seu estilo de liderança é mais duro nos bastidores do que parece em público. Verdade ou mentira? Mentira, cara. Na verdade, é menos duro do que parece. A idade vai chegando e fica menos duro mesmo. A polêmica sobre suas falas de liderança feminina foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Verdade ou mentira? Mentira, foi tranquilo. Ou teve um pior que esse? Opa, teve muito pior que esse. Isso aí é coisa de 3 semanas, passou. Já fingiu entender algo de tecnologia só para não perder o pitch? Verdade ou mentira? Muito verdade. Eu cansei de fazer isso. Cansei de fingir que o app tava funcionando ali pra fazer. Já discutiu com sócio por causa da cor do logo? Verdade ou mentira? Verdade. Já discutiu? Adoro um debate. E aí, final, a palavra é sua? Depende. Eu quero essa cor. Qual a cor do G4? É coral com azul. Quem decidiu? Fui eu que decidi. Mas assim, eu convenci a turma, vai. Tá bom. Qual tecnologia você acha que vai revolucionar o mundo nos próximos 5 anos? AGI, com certeza. Vamos ver quem vai ganhar a Guerra Fria. A gente vive uma Guerra Fria agora, né? Tá entre Estados Unidos e China. Quem ganhar vai dominar o mundo. Agora, o que você, Thales Gomes, diria para o Thales Gomes de 14 anos que vendia celular na rua, se pudesse dizer agora, olhando por gentileza para a nossa câmera? Faz de conta que você está vendo aquele garotinho lá, com 14 anos, vendendo celular. Busca aí na memória o lado afetivo e emotivo, porque dá saudade aí, né? Você olhar para o retrovisor da vida, ver que você começou lá atrás e hoje tem um império. As coisas estão indo bem. Acho que o conselho que eu daria para mim mesmo, acho que serve para você que está me assistindo, é o seguinte: consistência importa mais do que velocidade. Que quem anda rápido demais acaba tropeçando. Quem é consistente tende a tropeçar menos, né? E o juro composto é o que vai, de fato, construir um grande patrimônio, seja pessoal, seja financeiro, na tua vida. Maravilha. Agora, antes de terminar, eu vou te dar aqui. Você vai ser o primeiro a receber, Olha tá? só. Você não precisa, porque Quem disse? você é um grande empresário, mas é o seguinte, ó, a gente tem aqui o nosso patrocinador, né? Agora temos mais um, né? Que é a Zero Marketing Brasil, não é isso? E a Intag está com a gente aqui há alguns meses, que é energia solar sensacional. Incrível. Eu tenho na minha casa, coloquei na minha casa para você ter uma ideia, e eu quero te dar esse convite exclusivo. Eu vou ganhar uma placa, não? Pô, vai ganhar uma placa. Na perna você já tem, né? Que você quebrou o Já tem tornozelo, 3. já tem 3 placas. Ó, deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui. É uma avaliação técnica gratuita. Gratuita, se Eu você... uso energia solar lá em casa, sabia? Você mora em casa ou Moro apartamento? em casa. Mora em casa? De repente eu posso até fazer uma permuta com a Intag aí, time. Pera aí, eu só assim, vem cá, Matheus, rapidamente, vem cá, Matheus, rapidamente, bora fazer aqui, que não tem fazer nada uma a revisão combinar. boa lá. Vem cá, olha, você tá aqui, Matheus, aqui, olha aqui, porque a câmera daqui te pega. O Matheus é o cara que Matheus, manda lá. Tudo bem, irmão? De repente a gente pode Mateus, fazer até um olha aí, ó. bem bolado. Fala aqui, aí, Matheus, você o dá uma que você pode revisada fazer na energia aqui com solar lá o em Thales casa. aí, ó. Estamos aqui para ajudar o sol a pagar sua conta também. Opa, vamos fazer esse negócio. Economia no bolso. Já pulou fora. Gostei. Entende, né? Tá Já vendo? arrumei um deal, hein? Ó, que coisa boa, o sol que paga a conta, não é ele que vai pagar, nem você. Aí, já arrumei um pensou? deal, hein? Tá aqui, meu amigo, pra você, Obrigado. Matheus. Ó, Vamos então, falar, irmãozão. Vamos junto. Matheus é o cara que manda lá na empresa, junto com o Márcio. Eu trouxe o Mário, a equipe inteira pra assistir o Legal. programa, pra te ver. Vambora, A vai ser um galera veio prazer. de Americana Pô, prazer. pra te assistir aqui. Que legal, cara. Matheus, sucesso lá, mande um abraço. Prazer. Matheus, ó, pra quem tá agora aí, ó, assistindo, eu vou falar agora da Intag. É só ligar. É só ligar direto lá na Intag ou entrar em contato através do nosso site. Estamos com um feirão também disponível agora para o dia 17. Contem com a gente aí, condições incríveis em preço de equipamento e também condições de pagamento aí. Maravilha, obrigado. E agora eu vou pro texto pra falar da Intag. Já eu volto com o Thales. bom. Vamos lá, obrigado, Matheus. Fica à vontade aí. Vamos lá, então. Reduza seus gastos e aumente a sua economia com energia solar. Brasil, a Intag oferece soluções completas e personalizadas de geração de energia solar fotovoltaica para residências, comércios e indústrias. Olha só, gente, economia de energia nunca foi tão fácil. E o parcelamento é facilitado em até 18 vezes no cartão, boleto ou financiamento bancário. Faz o seguinte, se está duvidando, confia em mim, ó, eu tenho na minha casa. Pega agora a câmera do seu celular, já aponta aqui para o QR Code, que está aqui embaixo, ó, na tela, tá bom? Você coloca aqui, vou fazer um negócio bacana. Você coloca aí, que vai aparecer esse, ó, preenche com o cupom FESTA10. FESTA10, que você já garante um desconto exclusivo. Não perde tempo. Deixe o sol pagar a sua conta de luz com a Intag Energia Solar. E é o seguinte, cara, muito obrigado mais uma Valeu vez. nosso papo, viu?
Você é um Eu cara adorei. muito bacana, inteligente, profundo. Obrigado, Eu gostei das né? perguntas. Né? Obrigado. E você sabe que é o seguinte, ó. A gente está aprendendo muito. Isso aqui que você está falando, eu aprendo como ser humano, como empresário. Você Claro. falou de vocação, de talento, que você não faria, talvez, o que eu faço, e eu não faria o que você faz. Mas eu quero aprender a empreender. E Você já empreende, né? Você é um baita empreendedor. E a gente está falando aqui também de educação financeira, falando Claro. da G4 Educação. E como eu falei aqui no começo do programa, a gente tem um novo parceiro. Aí eu vou falar dele agora. Para você que está me vendo, gente, você quer aprender sobre investimentos e educação financeira? Porque ser rico não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. Quero falar para você conhecer a Zero Market Brasil. A missão da Zero Market Brasil é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro. Conteúdos educacionais, análise de mercado e consultoria financeira. Ó, vai lá, busca na internet Zero Markets Brasil no YouTube, no Instagram ou em zeromarketsbrasil.com.br. Se inscreva, beleza? Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil e aqui também no Festa da Firma Podcast. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, Ceará. Mande um abraço a todos da G4, Tá ao seu comigo. time, ao seu sócio. Não conheço o Nardon. É uma fera. Você Uma vai fera, adorar conhecer. vou conhecer. Já veio aqui o Alfredo, você Tá vindo faltando o Nardon, né? Tá faltando o Nardon. Vamos Exatamente. marcar da gente bater um papo e ele vir aqui também. Perfeito. Obrigado, Tamo junto. tamo junto. Até a Sucesso pra próxima, você, irmão. até a próxima. Vamos que vamos. E a você aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência e pela sua paciência com esse cara que está começando aqui como podcaster. Terminamos mais uma entrevista do Festa da Firma Podcast. Muito obrigado também a você que já nos segue aí nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Ó, e vai lá também no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Se inscreve, vai lá, deixa o like, comenta, já ativa o sininho para você receber as suas recomendações. Que toda quarta-feira, às 7 da noite, 19 horas, tem um convidado, uma convidada especial aqui com a gente. Um grande abraço do Ceará e até a próxima quarta. Valeu, gente!